Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas à quinta e última aula do curso Consciência para a Vida. Nós viemos traçando uma trajetória, desde uma pergunta bem essencial de quem nós somos, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente já está indo, qual que é o nosso caminho aqui no presente momento, de onde nós viemos. Talvez assim, perguntas que partiriam de dentro para fora, agora vamos falar um pouco também sobre o momento que a gente está atravessando coletivamente aqui nesse planeta Terra, que seria o momento da transição planetária, como muitas tradições preconizaram aí ao longo do espaço-tempo. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente para poder falar sobre esse assunto é que a natureza opera em ciclos. Se a gente observar, nós temos o dia e a noite, as estações do ano, as fases da Lua, a própria questão do ciclo da Terra em torno do Sol, que fazem o calendário solar, Então a gente tem sempre, como eu falei, a questão de a gente poder voltar de repente para o mesmo ponto geográfico, mas uma oitava acima, diferente com base na experiência vivida. Então, se a natureza opera em ciclos, então nós temos ciclos curtos, ou mais individuais, nós temos também o nascer, se desenvolver e morrer, por exemplo, na vida humana, e também nós temos ciclos planetários. A Terra também passa por ciclos que se alteram entre luz e trevas. Eu sei que são palavras um pouco fortes, para de repente você que não está ambientado com esses pontos de vista todos, mas é importante conjecturar um pouco sobre isso também para poder entender mais profundamente o que a gente está atravessando aqui. Existem, como eu falei, os ciclos grandes, que são de mais longa duração, e se diz que a cada X período de anos, não posso dizer se são 5.000 anos, 6.000 anos, 12.000 anos, 2.000 anos, tem várias marcações para determinados ciclos específicos, mas basicamente agora a gente estaria saindo de um tempo de tribulações, de duas grandes guerras mundiais, de muitos conflitos aí ao longo da história da humanidade, tudo para poder ter um momento agora de mais luz no planeta, de mais felicidade, de mais plenitude, para poder se trabalhar com esse aprendizado oferido com as lições vividas até aqui. A mesma professora Lúcia Helena Galvão ela também coloca, da biga, daquele veículo de transporte do período da greco-romano antigo, até a modernidade do avião supersônico, nós tivemos uma evolução em nível de transporte muito acentuada. Mas o ser humano que pilota essas mesmas plataformas de transporte não mudou tanto assim. A gente tem, não estou dizendo os operadores de transporte, mas se a gente pegar para ver o ser humano como um todo, ainda existe muito assassinato, muita violência, muito estupro, uma série de coisas muito negativas na história da humanidade. Então, de repente, a gente precisa agora pegar toda essa vivência que a gente teve ao longo de várias vidas, talvez como eu trouxe a ideia da reencarnação, ou a gente como experiência coletiva da humanidade, e migrar agora, como eu falei, do conhecimento para a sabedoria. A gente acumula conhecimento e extrai uma sabedoria, e vive uma sabedoria, porque senão conhecimento acaba sendo só peso mental, Então agora seria muito a gente pegar, fazer um balanço de tudo que a gente está vivendo, contar aí do que está acontecendo na história da humanidade até hoje e falar, puxa, o que a gente pode fazer daqui para frente? Como eu falei, desculpe mudando-se os meios, a gente tem resultados diferentes. Então seria a hora da gente poder contabilizar tudo isso e ver quais seriam as mudanças necessárias para poder operar um futuro mais dourado para a humanidade. Então a primeira ideia seria entender essa operação da natureza em ciclos, como eu falei. Ciclos no microcosmo e também no macrocosmo. O universo também, como eu falei na aula anterior, trabalha no Mahavantara, na contração e na expansão. Então a Terra também tem momentos de expansão e de contração, de aspectos mais masculinos, mais femininos. Então também se fala que no momento que a gente vive, está se buscando mais o lado acolhedor, o lado mais feminino, mais materno, de mais cuidado, de mais amparo, para poder pegar todo esse planeta que a gente veio com muitos avanços tecnológicos e positivos, a um preço muito alto também, de destruições muito profundas, uma perturbação do ecossistema, será também de contabilizar tudo isso e colocar na balança, Como que a gente pode usar toda essa expertise que a gente oferiu ao longo desse processo todo para o nosso próprio benefício e continuidade enquanto espécie aqui nesse planeta. Então, entendendo, basicamente, para começo de conversa, essa operação da natureza em ciclos,
E todo ciclo, ou toda experiência, ela traz uma lição que nos prepara para a próxima lição que a gente vai viver na nossa trajetória, né? Então, através desse momento que a gente viveu agora, nos últimos 2000 anos, para poder pegar um ciclo mais tangível para a gente, né? Que pode ser também a era cristã, né? Do advento do cristianismo. Ou então o próprio budismo também tem 2500 anos, também é um intervalo só um pouco maior, né? Então a gente tem, talvez aí em Jesus, em Buda, né? Dois grandes expoentes do Ocidente e do Oriente, né? Da espiritualidade, né? Que basicamente o Oriente tem uma filosofia muito envolvida com o budismo, né? Assim como o Ocidente também tem uma filosofia muito envolvida com o cristianismo, né? A gente tem um momento na história do planeta, né? Que envolve a humanidade naturalmente, né? Que se fala de amor, que se fala de compaixão, que se fala de inúmeros valores positivos, de equilíbrio, de respeito, de amorosidade, né? Uma série de valores ali mais enaltecedores, né? Da grandeza humana, né, como pregações, né, a gente tem inúmeras igrejas, cultos, seitas aí que trabalham, né, com esses valores todos, e agora de repente é hora da gente realmente viver tudo isso, né? Porque a gente sabe de cabeça citar um monte de valor positivo, mas será que a gente vive na prática tudo isso de fato? Se a gente olhar para ver os números do nosso comportamento, parece que não, né? Parece que a gente entendeu o cristianismo e o budismo aqui, mas não está vivendo aqui. Esse caminho não foi percorrido, né? O conhecimento ele não virou sabedoria para o nosso coração. Mas como eu falei, a gente aprende pelo amor ou pela dor, a gente somatizou talvez agora uma condição tão ímpar na história da humanidade do planeta, né? A gente está vivendo agora uma problemática que nos faz refletir sobre tudo isso, que é basicamente mudar ou morrer, né? A rota do suicídio ou a rota da transformação, né? Então, quando se fala de transição planetária, a Terra saindo de um período, talvez, né, genericamente, bem simplificadamente, né, de aprendizado para um momento de prática. A gente passa por um momento de educação, vai na escola fundamental, no ensino superior, não sei o quê, para depois ter a prática. Né? Então, a gente passou por 2000 anos, né, de história, de pregações sobre amor e compaixão, né, que são duas palavras centrais do budismo e do cristianismo, para agora, de repente, viver isso efetivamente, né? Essas sabedorias que são presentes aqui na Terra há bastante tempo, a gente agora poder vivenciar tudo isso e colocar na prática, porque senão fica só mais um conhecimento, só mais um livro pegando poeira na prateleira, só mais um conhecimento acumulado na cabeça. Né? A gente precisa agora sair aqui do domínio mental e vir para o domínio do coração, entendendo que a cabeça tem que ajudar o coração, não o coração se adaptar para aquilo que a cabeça quer. Né? A gente pode discutir isso, não seria exatamente o objeto aqui agora, né? Mas a realidade não é como a gente quer que ela seja na nossa cabeça, ela é como ela é. A gente sente, a gente percebe, a gente vive a realidade de maneira mais existencial e visceral no nosso coração. Né? E a cabeça tem que ajudar a gente a trabalhar com aquilo que com aquilo que é experienciado na prática. Né? Então a gente teria esse aprendizado agora para poder viver nessa transição planetária, né? De a gente efetivamente poder colocar mãos à obra. Né? É como se o planeta fosse uma grande empresa que estivesse requerendo da gente, né, uma prática, como eu falei, mais feminina, não afeminada, né, mas disso mais feminina, né, de mais cuidado, de mais atenção, de mais acolhimento, né, de mais cuidado efetivamente, né, para a gente poder tratar agora esse novo momento que vem posterior a uma expansão muito grande, né, como eu falei. A gente pode pensar no período greco-romano, né, lá do início do cristianismo, por exemplo, que para a gente que está aqui no Ocidente é mais fácil de pensar, né, a gente teve um momento, né, de sair de um veículo ali movido a cavalo, né, como a gente está citando aqui nos exemplos mais rudimentares do transporte, até chegar num veículo que ele se move, né, com energia e combustão própria, numa velocidade estratosférica. Né, a gente tem uma transformação ali de expansão da tecnologia muito forte, né, mas agora cabe o piloto, quem está dentro, né, o condutor desse veículo também se transformar, né, também saber usar toda essa tecnologia para o seu próprio proveito efetivamente. Né, não para um proveito aparentemente próprio, né, porque basicamente a gente está gastando, né, já gastamos todos os nossos recursos para poder ter a evolução que nós tivemos. Né? Será que agora não seria momento a gente poder também equacionar melhor essa conta? Né? Balancear esse outro polo agora de aproveitar talvez tudo que a gente promoveu agora de infraestrutura para a gente mesmo, né? Senão a gente vai ter um monte de estrutura e não vai conseguir aproveitar como temos hoje agora no confinamento da pandemia. Né? Cabe essas reflexões todas para o momento que a gente está vivendo. Né? Então a lição do momento, né, que vai ficar
agora aqui, teoricamente, numa questão reencarnatória, no planeta, pessoas mais afins com essa nova condição da realidade, de mais necessidade de cuidado, de amparo, de acolhida, né? Quem ainda quiser ficar brigando, quem quiser ainda ficar na violência, não sei o que, né? Não tem afinidade, né? Porque as coisas se dão, como a gente falou da lei da atração também, né? Por sintonia, né? Então, quem está querendo ficar aqui na base da briga, né? Já não tem, talvez, nem mais tanto espaço social assim. Né? A gente não tem mais espaço para ficar desperdiçando, né, energia e tempo com coisas que não constroem. Né? A gente já não tem, talvez, nem mais água direito para a humanidade inteira, que já somos quase 8 bilhões. Né? O ar agora já está também todo contaminado. Né? Então a gente tem problemas gravíssimos que não dá mais para despender energia com coisas que destroem, tem que ser só com coisas que constroem. Né? Então, né, não digo que existem seres humanos melhores ou piores, mas sim aqueles que estão afins com a experiência que a Terra está passando no momento. Né? E aí, claro que existe, como eu falei, a nossa dimensão de eternidade ou de unidade como um todo, né? Não teria um rebaixamento de alguém ou então a ascensão de alguém, né? Porque todo mundo está sempre vivendo, né? Existindo num grande aqui e agora, no mesmo universo, né? Mas em termos geográficos, né? Aqui na Terra é como se fosse um jardim que estivesse precisando de cuidado, né? Então, para poder comer e se abastecer desse jardim aqui, você precisa cuidar da terra, regar a terra, né, adubar a terra. Então, é assim que a gente vai ter a nossa própria subsistência aqui na Terra, cuidando do planeta. Né? Não dá para viver de outra forma mais. Se é que deu para viver de outra forma anteriormente. Será que nós existimos ou vivemos até então? Né? Será que agora não está na hora da gente realmente viver a nossa realidade, viver a nossa potencialidade, desabrochar todo o nosso potencial, né? Viver de fato, né, com V maiúsculo a vida, né, não ficar só sendo de repente um potencial, um projeto, uma possibilidade, né? Então, o convite que a gente discute aqui, né, que a gente possa então fazer essa reflexão toda como vemos conjecturando, né, nas 4 aulas anteriores, para que a gente possa ser pontos de luz, né, focos de luz aqui na Terra, para poder operar essa mudança que o planeta precisa, para poder transacionar o planeta de uma condição de possibilidade para uma condição de realidade, né? Para que a gente possa efetivamente viver a vida, né, com aproveitamento do momento presente, né, que não chama-se presente à toa. Né? Então o nosso papel seria essa questão da reflexão, essa questão da autotransformação, da meditação, para que a gente possa efetivamente operacionalizar aquilo que é condizente com a realidade, né? Não mais viver ali como um ser mais... não quero desmerecer, mas talvez um comportamento mais infantilizado, né, de esbanjar, de não ver causa e consequência, né, como eu falei também, de uma condição mais ignorante sobre o próprio funcionamento da vida. A gente já tem material suficiente para poder operar de forma consciente com as leis naturais. Né? Então, o convite é que a gente possa ser pontos de luz na Terra, que a gente possa operar a transformação que o planeta precisa, com balanceamento, com equilíbrio, com respeito, com amor, vivendo todas essas lições que são pregadas no Oriente e no Ocidente há pelo menos 2000 anos, colocar tudo isso na prática e viver efetivamente, né? Porque a vida é para ser vivida, né? Não é para ser simplesmente postergada para o futuro. Sempre a gente coloca, né, como sendo no futuro a nossa felicidade, quando adquirir determinado bem, quando for de tal jeito, quando conseguir determinado cargo profissional, né? Então a gente pode agora perceber que só existe aqui agora, né? Não de forma inconsequente, mas de forma responsável, viver a vida nas suas nuances, trabalhar com ela tal como ela é, né? Com essa questão da consciência que sai da potencialidade de dormir no mineral para sonhar no vegetal, para se agitar no animal e despertar no homem, né? Que a gente está agora aqui, a consciência estaria aflorando, né? Se reconhecendo a si mesma, né? E a partir de então a gente pode ser mais assertivo e coerente para não gerar mais sofrimento e viver agora um período de mais felicidade e luz aqui no planeta, né? Então, basicamente seria isso que a gente cobriria ao longo desse curso, né? Eu espero ter trazido alguns pontos que somaram, né? Foram muito importantes na minha busca, na minha pesquisa de pelo menos aí 20 anos buscando, né, entender mais sobre a natureza humana, sobre o potencial humano, sobre a espiritualidade, a filosofia, a ciência, né? Todos esses conceitos eles podendo se conjugar para poder oferecer a melhor qualidade de vida para o ser humano, né? Para a gente poder viver em harmonia com todos os outros reinos, mineral, vegetal e animal, né? E mesmo também angelical, na nossa própria potencialidade toda, na nossa própria unidade de essência como um todo, né? Então, basicamente, aqui a gente passou por um momento
de reflexão, né, de toda uma viagem, né, da consciência ao longo dos últimos 15 bilhões de anos em estimativa, né, para agora a gente poder, enfim, viver uma era, né, mais dourada, né, mais efetivamente feliz para a humanidade. Né? Então, como eu disse no início, né, palavras são apontamentos, a gente teria de observar para o que essas palavras apontam e tirar nossas próprias conclusões, mas cada um é livre para poder questionar, para poder validar, para poder contra-argumentar, ninguém é obrigado a concordar com nada, né? Eu só fiz apontamentos sobre o que eu entendo sobre as leis universais, sobre como o universo opera, qual que é o sentido da vida, como é que as coisas funcionam, e trabalhando em harmonia, assim como a gente opera no trânsito, né? Em harmonia com as leis de trânsito, todo mundo, né? Tem o seu tempo de parar e de caminhar, a gente também faz a nossa trajetória para poder se abastecer e seguir viagem na nossa trajetória, né, dessa vida eterna que nós somos, né? Então, basicamente será isso. Eu agradeço bastante a atenção que você dedicou para toda essa mensagem. Desejo para você uma sequência de vida muito positiva e nos vemos então na nossa próxima oportunidade. Muito obrigado, um abraço e até!